sobre pessoas que controlam o mundo, sobre a forma de se controlar o mundo. Poderiam mudar a forma do controle mundial. Estão sumindo muitos cientistas, né? De várias áreas, de várias nacionalidades. E qual que é a sua visão de lugares estratégicos também? Principalmente Estados Unidos e China. Estados Unidos foram os cientistas que mais chamaram a atenção. China, nós tivemos cientistas que desapareceram também. A princípio eu pensei que isso poderia ser uma batalha de divisão entre esquerda e direita de forma subliminar, porque quando você vê sumindo cientistas dos dois lados, você pode entender que isso seria uma guerra subliminar. Mas existe algo estranho nessa história. Todos eles estão envolvidos com informações em comum. Essas informações estão falando sobre armas nucleares, estão falando sobre extraterrestres, estão falando sobre tecnologia nova, que não existe no mundo. Tecnologia que, de acordo com alguns desses cientistas, os quais sumiram, poderiam, de certa forma, mudar esse mundo que nós vivemos. E, principalmente, mudar o controle do mundo. Se a gente entende aí que pessoas como Donald Trump estão controlando não só o mundo, ou uma elite que controla o mundo, como os sionistas, e possivelmente estão controlando o tempo, indo mais além nessa teoria toda, você vê que os caras têm um controle maior do que a maioria das pessoas imagina, porque você controlar a situação presente é uma coisa, mas você controlar o tempo, você poder controlar algo futuro, ou talvez até mesmo algo passado, é muito pior do que qualquer pessoa comum poderia supor. Então você entendendo que eles podem ter em mãos o conhecimento que mudaria tudo isso, aí você começa a enxergar por que cientistas começaram a sumir. Aquela que mais me chamou a atenção é uma mulher chamada Amy Scryde. Essa cientista, ela estava fazendo estudos que envolviam um propulsor antigravidade, é como se ela anulasse a gravidade de um local e conseguisse fazer, por exemplo, um objeto simplesmente flutuar, levitar, né? Um objeto conseguir aí, sem a gravidade, sem precisar de uma energia brutal como a de um foguete, por exemplo, né? Um combustível como o de foguete, utilizando energia livre, poderia anular a gravidade e flutuar. Então, isso já é algo completamente novo, algo completamente diferente do que tudo aquilo que a gente imagina. Amy Scryde, que é uma dessas cientistas, tinha, pelo menos pelo que ela falou, acabado de descobrir como fazer isso. E aí, quando ela começou a anunciar que ela estava tendo esse conhecimento, ela começou a receber ameaças graves. Uma das ameaças, além das ameaças de morte, ela foi mais brutal, né? Eles conseguiram fazer um ataque em uma forma de ameaça, tentando fazer essa cientista parar. Eles utilizaram uma arma de energia direcionada, de acordo com ela, que enquanto ela estava digitando algumas coisas no computador, queimaram as mãos dela. E aí ela aparece numa live mostrando as mãos queimadas, as manchas assim, né, das queimaduras na mão. E ela fala, olha, utilizaram uma arma de energia direcionada, porque eu avancei aqui na minha pesquisa, né, ela tá falando sobre extraterrestres. Na verdade, ela não fala nem que eles são extraterrestres. Ela chama esses caras de ultraterrestres. Olha que interessante. Que elas falam que eles não vêm de fora. Eles vêm de uma outra dimensão e estão conosco aqui. O que bate perfeitamente com o que eu falei sobre o livro de Enoch. Entendeu? Que eles vieram de um outro plano existencial. Eles não vêm de fora do universo e param aqui. Então ela chama eles de ultraterrestres. Diz que eles não são extraterrestres. Tem live, tem vídeo dela falando isso. E ela relata essas ameaças de que estava recebendo isso de uma forma constante e maior. Um mês antes dela sumir. E aí, um mês depois, ela desapareceu. Falaram depois que ela foi morta a tiros. Ninguém sabe exatamente o que acontece, o que aconteceu. Onde está o corpo? Exatamente. E isso tá rolando desde 2022, tá? Vai fazer 4 anos. O FBI ainda tá em investigação, pelo que eles dizem. Mas ninguém sabe mais sobre Amy Scryde. Iria trazer uma revolução aí pro mundo. E uma revolução, de acordo com os estudos dela, de acordo com o que ela fala, né? Sobre pessoas que controlam o mundo, sobre a forma de se controlar o mundo. Poderiam mudar a forma do controle mundial. Então, aparentemente, todos esses cientistas descobriram algo que envolveria esse controle no mundo. Se eles estiverem falando de um controle do tempo, como a gente comentou, e eles descobriram algo nesse sentido, assim como o Nikola Tesla,
a gente tem um grande motivo pra essa elite apagar esses caras de todas as formas, entendeu? Sim. E é aí que você começa a compreender por que cientistas começam a sumir ao redor do mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas em outros países, como a China, por exemplo. São países que têm grande tecnologia, pessoas com grande conhecimento e muito potencial, principalmente potencial financeiro. E também eu ouvi, Thiago, que muitos estão sumindo sempre em áreas sensíveis Sim, e áreas que interessam muito a elite global, no caso da energia nuclear. sim. Então, para eles fazerem um reset, precisa acabar a energia. E Sim. esses cientistas aí estavam criando soluções para a falta de energia. Essa moça que eu citei agora, a Amy Scride, ela tava falando sobre energia livre, né? Uma nova forma de energia no mundo. Então isso Será mudaria. que aquela torre de Tesla? Então, Que engraçado que o Tesla foi um cara que foi revolucionário. sim. Ele criou várias coisas, mas no final das contas sumiu todo o material dele, né? Foi um inimigo do sistema, né? Ele foi um inimigo do sistema. E tudo isso que a gente tá falando tá interligado. Porque, como eu falei, cara, se os caras terem o controle do mundo é uma coisa. Mas, Luan, os caras terem um controle de algo a mais, como, por exemplo, o controle do tempo, que é algo que parece surreal, até mesmo pra mim, velho. Né? Falar sobre viagem do tempo é algo Tá louco, que fala, eu tá louco. considero surreal. Mas assim, você entendendo como tudo isso funciona e tendo o conhecimento que esses caras tinham, que é muito maior do que o meu, às vezes isso é possível, entendeu? E aí você entende porque estão sumindo com todos esses caras em um momento crucial que é esse que nós estamos vivendo. Se esses caras descobrem isso, eles vão tirar o poder da mão de pessoas que estão na elite global. E essa elite não quer que esse poder saia nem a pau das mãos deles. Por isso que a gente tá vendo pessoas desaparecendo aí ao longo dos últimos 4, 5 anos, por exemplo. E você acha que existem outras maneiras de dominar o mundo além dessa, Thiago? Cara, a principal hoje, se você falar, a gente falando aqui em controle do tempo, seria a melhor forma de você controlar o mundo seria controlando o tempo, cara. Sabendo o que vai acontecer depois, né? Putz. No livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, fala assim que a melhor forma de você vencer uma guerra, ele te dá 3 opções, né? Ele fala assim: se você conhece a si mesmo e não conhece seu inimigo, você vai vencer 50% das guerras. Se você não conhece a si mesmo e não conhece seu inimigo, você vai perder todas as guerras. Mas se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, você vence 100% das guerras. Poxa, se o cara tem controle do tempo e ele consegue saber o que vai acontecer lá na frente e volta com as informações privilegiadas sobre algo que vai acontecer e que possivelmente ele possa até moldar isso, esse cara vai ter um poder global. É verdade. Né? Um grande exemplo seria o cara saber, por exemplo, os números da Mega Sena, vai. O cara já volta com uma grande quantia de grana. Saber o que vai acontecer em questão de tempo, clima. Eu dou o exemplo do Outlander. Você já assistiu a série Outlanders? Cara, eu já vi, mas eu não... É uma série que também tem essas paradas aí de voltar no tempo e tal. A que eu assisti mesmo sobre essa viagem no tempo foi a... Travelers. Não, foi uma de um cara que chama... Aidan, que faz referência a Adão. Poxa, eu esqueci o nome. Dark, eu acho. Essa Dark. série é legal porque ele mostra que uma mulher voltou no tempo e ela tava perto de uma geada que ia dar muito forte naquela região. Aí ela falou assim, ó, plantem batatas, não plantem... Tinha uma outra... Ela falou assim, planta batata que você vai sobreviver muito bem porque vai ter uma geada muito forte. Você vê? Aí teve a geada muito forte, aí eles plantaram batatas, que a batata sobrevive, né, a tempos mais... Sim. mais difíceis, e naquela época não era igual hoje, gente, acho que era 1800 e alguma coisa. Então você vê, a pessoa tinha esse poder, né, de saber o que vai acontecer. Imagine o cara voltar e saber que vai existir a pandemia, por exemplo. Nossa. Né? O cara que... Por exemplo, Donald Trump, o filho dele, Barron Trump, quando teve esse ataque dos Estados Unidos, Israel, contra o Irã, ele comprou petróleo, fez, tipo assim, a utilização de informação privilegiada para ganhar mais grana. Não falando que eles controlem um tempo, obviamente, porque ele tinha as informações vindo ali do próprio pai, né, do que ia acontecer, mas é um pequeno exemplo de como quem tem informações privilegiadas como essa tem o controle. E você acha, Thiago, que a gente tá caminhando para o fim dos tempos, com todas essas informações? A gente já vive o fim dos tempos. Já estamos vivendo? Já tá. E tudo isso que acontece me mostra que
parece que o negócio tá acelerado, velho. Parece que o negócio tá acelerado. Mas desde quando você vê que tá acelerado? Nos últimos 4 anos, 5 anos? Eu acho que desde 2020, pelo menos. Desde a pandemia. Tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Nem parece que já fazem 6 anos da pandemia, né, cara? Você vê como tá passando... Parece que tá passando mais rápido, né? E na Bíblia diz que Deus abreviaria os últimos dias, né? Como se os dias passassem mais rápidos mesmo. Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento?